sempre o mérito, a competência é posta em prática quando se está a decidir entre escolher um homem ou uma mulher. A participação das mulheres nos órgãos da decisão no nosso país é muito baixa. Não há uma verdadeira democracia sem a participação das mulheres. O problema está nos partidos, porque as listas são feitas nos partidos. De acordo com o censo de 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística, INE, dos 491.575 habitantes em Cabo Verde, 50,5 são mulheres. Elas, nos últimos tempos, vêm ganhando visibilidade e presença na esfera pública, mas continuam em minoria nas instâncias de poder, contrariando os discursos de Amílcar Cabral, que, desde a luta pela independência nacional, falava da necessidade de haver direitos igualitários entre ambos os sexos. Tem sido um processo lento e difícil. Desde o período colonial tem havido episódios de resistência das mulheres contra a sua discriminação e marginalização, que nos mostram, por exemplo, que a partir do século XVII e XVIII, quando o elemento branco passou a ser minoritário nas ilhas, na sociedade de Castro Cavalcante, episódios de mulheres que conseguiram ter um poder significativo na sociedade. O Troca no Cacorá incentivou a participação das mulheres, tendo em conta que eram os grupos marginalizados pelo colonizador. Após a independência, tentou-se seguir o legado de Cabral, embora com muita resistência. Apesar da luta desencadeada pelas instituições de promoção de igualdade de género, como a OMCV, a participação da mulher na esfera política só aumentou depois da abertura política em 1991. Em 91, Filomena Delgado era professora no Liceu Domingos Ramos e foi convidada a desempenhar a função de inspetora-geral do ensino. Foi a partir dessa altura que começou a dedicar-se à política. Em 1995, integrou a lista do MPD para as eleições legislativas de 1995 como suplente. Com a saída de alguns eleitos do Círculo Eleitoral da Praia, Filomena Delgado marcou presença várias vezes no Parlamento e, inclusive, chegou a liderar o seu partido. Na altura, o Parlamento não funcionava o tempo inteiro. Na altura, havia sessões de tempos a tempos e as pessoas podiam exercer outras funções ao mesmo tempo que estavam no Parlamento. Quer dizer, continuei como diretora-geral do ensino e no Parlamento. Depois fui secretária-geral de Educação, secretária de Estado adjunta e ministra da Educação já na parte final do governo do MPD. Entretanto, depois, quando o MPD perdeu as eleições, a Direção Nacional teve de escolher um membro da Direção Nacional para ficar à frente do partido até a próxima convenção e fui eleita na altura, então, presidente do MPD e fiquei nesse período até a eleição, a nova convenção para eleger o novo presidente do MPD. De 2006 a 2011 esteve no Parlamento como deputada eleita. Nessa altura eram 11 mulheres eleitas pelos dois principais partidos e em 2011 o número passou para 15. Hermínia Curado, assim como Filomena Delgado, era professora no Liceu Domingos Ramos quando recebeu o convite para integrar a lista do PAICV. Na década de 90, foi ao Parlamento substituir um homem, o deputado Dario Dantas dos Reis, tendo sido eleita em 2001 como efetiva. Um ano depois, Hermínia Curado, juntamente com mulheres de outros partidos, cria a Rede das Mulheres Parlamentares. Desde então, desempenhou várias funções ligadas ao Partido Tambarina. Comecei pelo setor, eu era membro do setor, depois fui eleita membro do Conselho Nacional, da Comissão Política, fui depois deputada em 2001, presidente da Rede de Mulheres Parlamentares, secretária da Mesa da Assembleia, fui também coordenadora da Secretaria de Mulheres, que hoje é a Federação de Mulheres, do PAICV.
As duas mulheres acumulam vasta experiência política e não só. Hermínia Curado, que também é escritora, permaneceu na política até 2011, quando desempenhou o seu último mandato como deputada. Agora dedica-se às causas sociais. Já Filomena Delgado lidera a Assembleia Municipal da Praia e é uma das 4 de todo o país a desempenhar esta função, num total de 22 municípios. Ainda é membro da Rede das Mulheres Locais de África. Não obstante a paridade a nível do governo, na última legislatura existe uma clara subrepresentação das mulheres nos órgãos eletivos, como no Parlamento e nas autarquias locais. Por exemplo, dos 72 deputados na Assembleia Nacional, apenas 17 são mulheres. Apesar do aumento de 2 mulheres em relação ao mandato anterior, a representação feminina no Parlamento continua muito baixa, assim como nas autarquias. A nível local, a nível autárquico, temos uma só Presidente da Câmara. A nível de Presidentes da Assembleia Municipal, temos só 4. Portanto, nós temos que trabalhar muito mais. Eu entendo que deve haver uma lei da paridade. A lei da paridade diz que pelo menos 40% de mulheres em lugares elegíveis. E há países até que dizem que as listas fala-se na lista zebra, quer dizer, alternadamente, um homem, uma mulher, ou se for uma mulher primeiro, uma mulher, um homem. Mas há muitas resistências agora à lei da paridade, tanto homens como mulheres em todos os partidos políticos. Já a nível do Executivo, em 2008, em todo o mundo, para além do arquipélago, apenas mais 3 países possuíam a paridade de género no governo. O anterior elenco governamental de José Maria Neves era formado por 10 mulheres e 9 homens. Neste novo executivo chefiado por Ulisses Correia e Silva, dos 11 membros do governo, há 3 mulheres e 9 homens. Costuma-se dizer que as mulheres às vezes vão para o governo para áreas sociais, mas neste momento nós vimos que as mulheres podem estar no governo em qualquer área. Já tivemos mulher, por exemplo, uma mulher como Ministra da Defesa, já esteve uma nos negócios estrangeiros, temos na economia, nas finanças. Eu acho que há uma grande diferença entre a participação agora e, por exemplo, no meu tempo ou antes, porque a juventude hoje em dia é mais audaz, como eu disse há pouco. E eu, quando falo com a juventude, eu digo sempre, vocês têm que estar sempre à frente, têm que contribuir, têm que trabalhar, mas têm que dizer que estão aqui e que estão disponíveis. As deputadas Joanilda Alves, do PAICV, e Anilda Monteiro, do MPD, dão cartas no Parlamento, apesar de serem uma minoria. Estão entre as 17 deputadas contra 55 homens. Desigualdade numérica à parte, partidos diferentes, mas ambas entraram na política com a mesma ambição: servir o país. Eu vejo a política como uma forma de um cidadão dar a sua contribuição nas decisões importantes do seu país. Eu entrei na política muito cedo. Em 2008, participei na convenção da JPD Nacional, em que fui secretária. No mesmo ano, lembro-me que fui convidada para participar nas listas e para autárquicas em São Lourenço dos Órgãos. E no mesmo ano fui eleita a coordenadora da JPD. O que me motivou a entrar na política é a própria população do Fogo, porque por defeito da formação, fiz Sociologia, comecei a trabalhar no Ministério da Segurança Social, aqui em Cabo Verde, então achei por bem dar algum contributo à minha ilha natal, que é a Ilha do Fogo. Entenderam que, não sendo deputada, consegui mobilizar alguns apoios para o Fogo e contribuir para o desenvolvimento do Fogo. Isto quer dizer que, estando numa outra posição, eu podia fazer mais. É neste sentido que, ao elaborarem a lista para as legislativas em 2006, fui eleita na base do partido, como sendo o número 4, e assim vim para o Parlamento em 2006. Em 2011,
foi a mesma coisa. 2011 também foi a estreia de Anilda Monteiro no Parlamento. Atualmente é uma das mais novas deputadas do país, o que para ela não deixa de ser uma responsabilidade acrescida pelo seguinte motivo. O facto de eu ser jovem e mulher numa sociedade em que ainda a política é vista como uma profissão, digamos assim, dos homens. Ainda é um bocado estranho ver as mulheres a chegarem em casa depois das 9, depois das 10, porque estavam numa reunião ou estavam em alguma atividade partidária. A deputada Joanilda Alves contraria a velha máxima de que mulher é o sexo fraco. Conseguimos naturalmente demonstrar que somos iguais aos homens no desempenho das funções. Nós gostaríamos é que houvesse igualdade de oportunidade para aceder aos cargos que, ora, se propõem, quer a nível do governo, quer a nível do partido, quer a nível do Parlamento. Mas eu acho que nós, as mulheres, lá na base, é que temos que lutar. Pelo menos para entrar na lista, a luta não tem sido fácil, de acordo com esta parlamentar. Quem convida as pessoas, quer homem, quer as mulheres, para as listas, são homens que, muitas vezes, só é colocado uma mulher, talvez por causa do compromisso que o partido assumiu perante a sociedade, de que a sua lista vai ser representativa e vai ter mulher. No meu caso, por exemplo, eu fiz parte das listas legislativas para Santiago Norte, como eu já tinha dito. Um era homem, 2 homens, 3 homens, 4 homens, 5 homens, 6 era eu, mulher. A maioria, 99% dos primeiros secretários são homens. Automaticamente será muito difícil não elegerem a eles mesmos como primeiros. E nesse caso concreto, as mulheres têm que se candidatarem para primeiros secretários, para imporem o sentido lá na base. Caso contrário, será muito difícil, mesmo havendo discurso, havendo abertura política. Consideram que essa abertura ainda é muito tímida, daí o incentivo à participação feminina. Se formos ver a história de Cabo Verde, vemos que a mulher sempre esteve em todas as lides, em todas as batalhas, inclusive na luta pela independência. Então, por que agora estamos no ano 2016 e ainda as mulheres sentem receio de participar na política? Então, é preciso termos força, coragem para participar e para darmos a nossa contribuição no desenvolvimento do nosso país. Eu acho que as mulheres cabo-verdianas têm coragem, sabem o que querem, têm maturidade. Nós precisamos libertar de um certo machismo cabo-verdiano, digamos assim, que muitas vezes esse machismo é protagonizado por nós mesmas. Nós, as mulheres, as mães, temos que educar os nossos filhos com igualdade, temos que ter um relacionamento em casa com igualdade e respeito. Joanilda Alves e Anilda Monteiro, separadas pela cor partidária, mas unidas pela causa feminina, particularmente no que tange à igualdade de género na política. O ICIEG tem feito um trabalho, sobretudo, de plaidoyer junto dos partidos políticos, sensibilizando-os no sentido de garantirem que a paridade seja efetivada, mas também tem atuado junto das mulheres. Sobretudo das estruturas das mulheres nos partidos políticos, a Federação das Mulheres do PAICV, a Associação das Mulheres Democratas do MPD, e tem feito um trabalho a nível autárquico, com as mulheres a nível autárquico. Foi neste sentido que em 2012, logo após as eleições, nós trabalhamos o projeto Agenda Comum de Gênero, que foi um projeto que foi implementado de forma piloto na Praia e em São Miguel. Nós escolhemos estes 2 municípios porque foram os municípios onde havia maior número de mulheres nas listas autárquicas, então nós resolvemos começar pelo poder autárquico. As mulheres passaram pelo processo de capacitação política, da liderança, da autoestima e outros itens e formaram uma coligação que mais tarde se alargou, tornando-se numa coligação das mulheres de Santiago.
que é uma coligação que neste momento agrega cerca de 80 mulheres de toda a Ilha de Santiago, e o bom da coligação é que ela é suprapartidária. Isto é, envolve mulheres de todos os partidos, PTS, o CID, MPD, PAICV. Todo o trabalho de formação e consciencialização tem dado fruto, de acordo com Adélcia Almeida, coordenadora do projeto Mulheres na Política. Orgulha-se em afirmar que hoje há mais disponibilidade da participação da mulher na política. Em São Miguel, as mulheres representam 55% da população do município e chefiam 57% dos agregados familiares. Contudo, à semelhança de outros concelhos, ainda há déficit da sua representação nos espaços de decisão públicos. A equipa executiva camarária é presidida por um homem e das 7 variações, apenas uma é ocupada por uma mulher. Trata-se de Ângela Furtado, membro da coligação, um projeto para a vereadora de extrema importância. Pela primeira vez, você está conseguindo trabalhar, ou você está experimentar o trabalho com mulheres no conselho, para que desperta nas mulheres não só gosto pela participação na política, mas seu envolvimento e sua própria integração na lista para eleições. Ao longo daquele trabalho que nós fazemos assim, a nível de agenda, o encontro, formações que não tive, nós tínhamos próprios grupos, mulheres que falam assim, a mim nunca tinha refletido aquele determinado aspecto do licenciado. Mesmo que seja discutido, homens que estão a fazer listas, este chama aquele que se crê, mas aquela formação, aquele trabalho com a agenda e ponta hoje a coisa de outras maneiras. É o caso de Ivanilde Sena, professora no Liceu de Calheta de São Miguel. E participava na lista em 2012. Apenas esta falando, não creio que nós fazer parte da lista, nunca tinha a mínima noção e cozei diretamente qual era o nosso papel, que não estava a fazer, não está aceito e ponto final. E a minha fala hoje, aquela formação ali bem ajudando, tem muita consciência, mas de facto, me caçou para preencher lista, mas sim, mim também enquanto mulher, mas tem capacidade para assumir liderança ou para assumir qualquer outras e coisas dentro de política. Nós, por exemplo, se no jogo nós a nível de autárquicas e nosso conselho em 2012, nós temos cerca de 35 mulheres na lista, de que as 3 representação política. Mas é que reflete nem na Assembleia, nem na Executiva, para modo de dizer. Mulheres que estavam quase que só para colorir lista. Na Assembleia Municipal, dos 17 membros, apenas 4 são do sexo feminino. As mulheres já não querem ser apenas figuras decorativas das listas. Querem, sim, oportunidades para estarem lado a lado com os homens nas esferas de decisões políticas. Embora ainda a disponibilidade delas no Conselho seja bastante tímida. Não sei, mas tem o aspecto cultural que está à volta disso, aquele estereótipo social que está criado à volta de mulheres que estão na política, que estão em campanha e não sei o quê. Então, tinha mulheres que querem participar, mas tem aquele medo de ser conotado, de ser chamado, de isso, de aquilo. Mesmo que no cair, aquela coisa de facto, mas aquele gempuno, e nós mulheres não estamos mais mais fácil. Nosso conselho cata fugir regra de outros conselhos. A mulher ainda é timidamente se mostra interesse a participar na política, porque essa espera para convite. E mesmo aquele convite era com bastante insistência. Lúcia Garcia foi a única mulher eleita em 2008 na Câmara de São Lourenço dos Órgãos, juntamente com mais 4 homens. Na altura da eleição, mal sabia da tarefa a desempenhar, mas por outro lado sabia que tinha algo a dar. Aceita com aquele dinamismo de poder fazer alguma coisa para o município. Agora desempenha a função de professora do ensino secundário, mas garante ter atualmente alguma maturidade política e uma outra visão sobre a participação da mulher na política.
Gosto é diferente, para mim, já tive uma experiência de 4 anos. E já desde agora te agradeci segue para aquela preparação que tem estado te dando para enfrentar essa área ali. E tem um papel de convidar mais mulheres, acima de tudo, de transmitir minha coragem de entrar, de estar na lista e de mostrar disponível e dar contributo ao desenvolvimento de nosso município e, por que não, do próprio país. Rosária Almeida integrou a lista do MPD no Conselho de São Domingos durante o último mandato. É vereadora de Educação e Formação Profissional. A paixão pela política é antiga. Durante meus estudos, me fazia participação de atividades político-social e educacional. Portanto, são 2 áreas que eu adoro trabalhar nele, principalmente na área de educação, de uma forma, na educação especial da trabalho com crianças especiais. E ela torna mais especiais para dar atenção na política, não é? Para modo de lá que está decidido algo para aquele camarada lá. Às vezes que acredita muito na mulher, principalmente jovens, na coisa que pode falar, na coisa que pode fazer. Qualquer formação ajuda principalmente a hora que já tem uma predisposição a participar, a querer fazer. Para Rosária Almeida, falta é oportunidade às mulheres, pois a capacidade não se coloca em causa. Uma sensibilização deve começar primeiro para os decisores, depois a nível social, para mudar o pensamento de mulheres e de sociedade em geral. Mulher pode ser dona de casa, tudo que ele quer ser, esse grande esforço que ele faz, não é? Então, política é trabalho de casa, é trabalho de esforço, é trabalho de querer ajudar. Quando eu era criança, estava a almejar fazer algo assim, ligado à política, mas aquele sonho que alguém tem, por exemplo, que é para fazer alguma coisa, que é para melhorar alguma coisa, por exemplo, nomeadamente na minha própria ilha. Natural da ilha de Santo Antão, Maria da Conceição, do PTS, vive na praia há mais de 20 anos. Professora de língua portuguesa, está prestes a entrar para a reforma. Mas ainda assim continua disponível em dar a sua contribuição na política. À medida que tiver mais mulher na política, a gente pode contar que interesses da mulher vai a ser defendido cada vez mais. O dinamismo na política também é advindo da parte da tia mulher. Entrei na política, sequer ainda eu tinha idade para votar, não é? Eu fui abordada pelo presidente, o nosso líder António Monteiro. Eu só participei na lista aqui na cidade da Praia, na legislativa 2011. Eu penso que o partido político está a fazer o seu trabalho, não é? Falando mais propriamente no nosso partido, na UCID. Fizemos um trabalho de base, não é? Falamos sempre com as mulheres, elas dizem sempre, ok, não há problema, mas no momento exato elas recuam. O nome é trabalhar mais a mentalidade de ambos os géneros. Porque, por exemplo, é pouco homem que é capaz de dizer não. Deixa eu ficar com aquela menina que está doente, que é para o trabalhar. Normalmente, toda a responsabilidade da casa deve ser assumida pela mulher, e isso fica, enfim. Tanto para Maria da Conceição, do PTS, como para Irina Gomes, da UCID, a formação foi de extrema importância. Adquirir mais conhecimentos, já o nome já diz, a coligação foi mais a troca, mais a entrega. Muita pena e para todas as mulheres bem participam com força na eleição de 2016. Penso que até medo mostra a capacidade que eles têm. Não para a hora que eles vão convidar, a pessoa assim, não, nunca também para modo tem que ir para o jantariba, para modo tem que cuidar de meninos. Mas sim, se hoje tem que bem participar a mim, para modo que não, que homem também que fica para cuidar de menino ou para cuidar de casa. Com a participação na política, não se trata de decidir para aquilo que é de nós e para nossos filhos no futuro, acima de tudo. Tanto para que não ter coragem, para não avança, para morrer, se não espera, para que não fala melhores dias e cada vez melhores dias nós temos que conquistar. É uma chance que a mulher tem de fazer algo. Então, o apelo que eu deixo é que eles tenham coragem de fazer o que se crê. E pesca pensa só, mas tem que fazer direito para morar se está julgado não.
Esse pensamento tem que fazer algo para nós, tem que deixar algo feito para cada um de nós. Se mulher é suficientemente forte, se quer mostrar seu engajamento na política, hora que se não me parece elegível, se parece baixo demais é para reclamar. Não fica com aquele medo, eu não sou capaz. Vá e depois diga, ok, eu tentei, mas não fui capaz. E eu acredito que nunca irão dizer isso. Na Cabo Verde seria ideal que era para não conseguir aquele sistema zebra, ou pelo menos, se tivesse pelo menos um 40% de mulher na política, já seria ótimo. Odair Varela, mestre em Sociologia e em Ciência Política, considera que o facto de, no anterior mandato, termos tido um governo paritário apenas retrata a vontade do primeiro-ministro, já que cabe ao chefe do Executivo nomear os ministros e os secretários de Estado, pois não há nada em termos jurídico-legal que garanta a continuação dessa mesma paridade. Significa que esse ganho não é permanente, não há uma garantia de que isso não vá reverter. Mas podemos interrogar também. Será que os próximos governos não terão, entre aspas, a coragem de voltar atrás? Com essa política de paridade a nível governamental, já que não existe uma garantia legislativa nesse sentido. Essa questão faz todo sentido porque logo a seguir ao primeiro-ministro Zé Moura Neves ter instaurado a paridade no governo, quase 3 anos depois, isso não aconteceu nas eleições legislativas. Ele, enquanto chefe do governo, conseguiu implementar isso. Mas enquanto presidente do partido do PAICV, não conseguiu romper com as lógicas que existem dentro do partido, nem nas eleições legislativas, nem nas eleições autárquicas. O professor e investigador Odair Varela cita algumas razões para a colocação de mulheres em lugares não elegíveis. Tem a ver com o facto de os partidos não localidade serem dominados pelos barões, aqueles chamam, por vezes até os apelidos de coronéis, que estão no combate político no dia a dia. Dificilmente as lideranças partidárias conseguem tirá-los daí. E por outro lado, nós temos também a própria configuração societária cabo-verdiana, em que, por exemplo, nos conselhos do interior há uma forte discriminação sobre a participação das mulheres na política, começando pelas próprias mulheres. Devido a essa configuração, tem uma mentalidade tanto quanto mais machistas que os próprios homens, e são elas primeiras a criticar as outras senhoras que pretendam entrar no campo político. A título de ilustração, até agora não tivemos nenhuma cabeça de lista para Santiago Norte, por exemplo, tanto nos 2 grandes partidos, e a única representante que tinha sido cabeça de lista não é a Olinda de Douradilho de Santiago. Nós estamos a viver numa sociedade extremamente machista, onde nós temos uma divisão sexual do trabalho considerável, o que faz uma sobrecarga da mulher em termos de disponibilidade de tempo para estarem a participar em atividades partidárias. No entanto, nós temos constatado que as mulheres participam, elas praticamente são a base da estrutura do partido, mas elas não estão nas esferas de decisão dos partidos. De acordo com Adélcia Almeida, o ICIEG tem contado com um bom engajamento dos partidos políticos em relação à questão da paridade. Nós já deslocamos a todos os municípios de Cabo Verde, com exceção do Maio, e temos tido uma abertura e temos notado também uma linguagem já com algum cuidado em relação à questão da paridade. Olavo Correia, que falava enquanto vice-presidente do MPD, defendeu que deve haver um grande engajamento político em relação à questão da paridade. Os líderes dos principais partidos políticos têm de se comprometer em relação à questão da paridade. Cabo Verde é ainda um país muito desigual em matéria de género. Desde logo, garantindo uma maior participação da mulher na vida política parlamentar. Penso que nós podemos e devemos querer atingir, na próxima legislatura, 30% de mulheres no Parlamento, para que nos próximos 10 anos possamos atingir 40%. Penso que este é um objetivo, uma vez assumido por todos, poderemos lá chegar. Quando falamos na participação da mulher no foro parlamentar, de facto nós já evoluímos muito desde 91. Partimos de um cenário de 3% para cerca de 20% que temos hoje. É claro que isto é pouco porque os partidos políticos, pelo menos os grandes do MPD e do PAICV, têm na sua Constituição, maioritariamente em termos de militantes, portanto, de participação feminina.
Entretanto, quando nós vamos subindo nos escalões de decisão, de liderança, já isto diminui drasticamente. Clóvis Silva, deputado do PAICV e membro da rede Laço Branco, justifica esta situação com a questão da mentalidade. Por outro lado, considera que a disponibilidade da mulher e a influência da sociedade são essenciais para uma maior participação feminina na política. Hoje em dia, a própria forma como a política é feita não incentiva as mulheres a participarem. Não é fácil, portanto, pela pessoalização dos debates, pela centralidade da própria pessoa e não do discurso, nós já predispomos os homens e as mulheres para determinadas profissões e para determinadas práticas. E a política acho que não está na ordem do dia das famílias de incentivar as meninas para que também sejam dirigentes, sejam associativos. Isto tudo influencia depois o futuro homem e a futura mulher escolher se quer ou não participar na política. Isso tem a ver com a questão cultural, onde também o sistema de ensino tem um papel importante. Por exemplo, nos países nórdicos, os alunos estudam essa questão desde o pré-escolar. Aprender a fazer aquilo que é o trabalho, chamado trabalho caseiro, né, para aprenderem que isso é importante, que é fundamental até para uma cidadania plena. Portanto, o sistema de ensino é fundamental para a formatação numa sociedade. Então, a questão da paridade, da igualdade, do respeito pelos direitos da mulher tem de fazer parte do sistema escolar, desde o pré-escolar até o ensino universitário. Então, atuando a diversos níveis, ao nível das atitudes individuais, também dos homens, como é evidente, mas também das mulheres com maior engajamento, Cabo Verde tem condições para atingir o objetivo da paridade nos próximos 10 anos. De acordo com Clóvis Silva, o Código Eleitoral estabelece um incentivo aos partidos políticos para que incluam cada vez mais mulheres nas listas, mas não é uma imposição. Os partidos políticos têm no seu estatuto este incentivo também, mas não é uma imposição. Mas, para lhe dizer a verdade, nós não podemos culpar os partidos, porque, como eu lhe disse, os partidos são as pessoas e as mulheres participam nos partidos. Mas não conseguem impor, porque os partidos vivem do poder. Se conseguimos a paridade, melhor ainda. Mas sempre numa lógica de influenciarmos, incentivarmos, promovermos e não impormos. Porque, estando numa situação de desigualdade, pela via da omissão do Estado, dificilmente chegaremos ao objetivo da paridade. Por isso é que eu defendo, não numa perspectiva de que as mulheres precisam de cotas, mas no sentido de que existe uma desigualdade que vem de décadas e que é preciso que o Estado intervenha no sentido de dar um sinal para que isso venha a acontecer no curto espaço de tempo, para que Cabo Verde possa ser um país mais paritário. É uma aposta que nós vimos propondo, que Cabo Verde pode ambicionar que em todos os órgãos coletivos de nomeação pública, todos os géneros deviam estar representados, para que possamos ter pelo menos uma mulher nesses órgãos colegiais. Se tivermos uma participação efetiva no Parlamento, nas principais instituições públicas do país, nas câmaras municipais, então teremos as condições criadas para que a mulher possa ter uma ampla participação. É uma questão, por um lado, de direito, de cidadania, mas também uma questão de desenvolvimento. Dados indicam-nos que quanto mais inclusivo for a participação da mulher, maior é o nível de crescimento de uma economia. As mulheres têm as condições para ombrearem com os homens, não tenho dúvidas nenhuma. Aliás, tenho experiência disso. Na instituição que eu dirigi, as mulheres são diretoras de serviço, de departamento, foram administradoras e, portanto, estão ao nível de qualquer homem. A questão que se coloca tem a ver com as restrições e as limitações para o acesso. Se essas barreiras forem eliminadas, não tenho dúvidas nenhumas que as mulheres terão um campo enorme para progredir no benefício delas próprias, da sociedade cabo-verdiana e do nosso país. Nós estamos num período interessante, numa fase pré-eleitoral, onde as listas estão a ser discutidas, estão a ser elaboradas, para que neste momento nós mostremos também à sociedade cabo-verdiana, a decisão dos partidos ela reflete diretamente na sociedade, é o espelho, portanto, da sociedade, para que mostremos que, de facto, nós nos preocupamos, queremos promover a pluralidade, queremos promover a igualdade, decorre também na Constituição, para que esta oportunidade ela seja o espelho daquilo que a sociedade é. Portanto, a sociedade cabo-verdiana não é 70% homens ou 80% homens, 20% mulheres. A sociedade cabo-verdiana, em termos de capacidade, de promoção, de competência, é 50% homens, 50% mulheres, para não dizer 70% ou 80% de mulheres e 20% homens. A
A Rede das Mulheres Parlamentares, desde 2012 e também em mandatos anteriores, vem trabalhando para melhorar a participação da classe feminina na política. A ex-presidente e ex-deputada do PAICV aponta o desconhecimento da matéria e a falta de oportunidades como sendo alguma das causas identificadas pela rede para a não participação. Dentro dessas causas identificamos os diferenciais e vamos trabalhando em função dessas causas. Tanto no meio rural como no meio urbano, a situação também ela difere. No meio rural, constatamos que há um déficit de informação. Muitas vezes as mulheres participam nas eleições, nas listas, mas nem sabem o que é lugares elegíveis e não elegíveis. Então, fomos trabalhando com essas mulheres ao longo desses anos para lhes falarem como devem também aprimorar esta participação. Porque, no fundo, em Cabo Verde, as mulheres elas participam na vida política e muito ativa, nas campanhas, nas reuniões, mas quando chega a hora de participar em órgãos de poder e de decisão, onde são realmente tomadas as decisões, as mulheres estão de fora. Se nós formos analisar as listas dos partidos políticos em todas as eleições em Cabo Verde, nós podemos ver que há uma participação, ainda que mínima, de 30% das mulheres. Só que elas estão aonde? No fim da lista. E nós sabemos que temos círculos eleitorais diferentes e que têm número de mandatos diferentes. Por exemplo, em círculos eleitorais onde elege-se, por exemplo, 2 deputados, e se a mulher está no 3º lugar, dificilmente se consegue eleger. Há círculos eleitorais onde tem um maior número de mandatos, mas mesmo assim encontramos uma em cada 4 ou 5 homens, uma mulher. Então, aí é que tem que estar a mudança. Este investigador também concorda. Os 7 círculos binominais existentes levam a que cada partido consiga ter um mandato cada. E geralmente quem consegue preencher esse mandato são os homens, justamente porque estão no terreno e têm um combate político permanente durante 4 anos, enquanto que as mulheres com outra sobrecarga que têm a nível laboral e familiar não conseguem ter esse tempo. É por isso que a minha proposta e a proposta de outros que têm investigado nessa área, nomeadamente a minha colega socióloga Lourdes Monteiro, que tem trabalhos seminais nessa área, a proposta é, do meu ponto de vista, de termos um sistema democrático mais participativo, onde o accountability, onde o prestar de contas seja permanente. E quando é permanente, significa que abre-se espaço para entrar novos atores políticos, as mulheres podem entrar aí, já que não se vai pedir contas de 4 a 4 anos através do voto, onde os homens à partida já estão aí bem arregimentados nas suas localidades. Cabo Verde não atinge o 3º objetivo do desenvolvimento do milénio, sobretudo por não haver equidade na política. Não cumpre, sobretudo também é uma recomendação de todos os tratados e documentos ratificados a nível internacional por Cabo Verde, foram salientados nesses documentos, nas recomendações, de que há necessidade de acionar mecanismos legais a nível do país para que essa meta fosse atingida. Senegal passou a fazer parte dos 10 países com o maior número de mulheres no Parlamento, porque tendo a lei fica mais fácil eleger mais mulheres. A maior parte dos países que estão nos 10 primeiros tem algum mecanismo especial, porque considero que são mecanismos temporários que facilitam depois a eleição das mulheres. Se nós já fizemos as contas em Cabo Verde e é hilariante. É só em 2044 que poderemos atingir a paridade. E então, se não formos introduzindo medidas temporárias, paulatinamente, para ir também educando a sociedade e mostrando que aqui não se trata de uma questão de defender os direitos das mulheres, mas é uma questão de igualdade de oportunidades, porque a própria Constituição não impede que isto aconteça. Então, é uma questão de igualdade, é uma questão de equidade e uma questão de justiça social. O ideal seria que a sociedade, sozinha, sem esse mecanismo, atingisse essa paridade. Mas nós estamos a verificar que não. A grande reforma ou a grande revolução tem que começar a partir de cima, infelizmente. Tem que ser uma lógica assim para baixo a partir da institucionalização da paridade e das cotas. Nesta matéria de equidade do género, o ICIEG tem contado com o engajamento das ONGs das Nações Unidas que trabalham as questões femininas,
sobretudo da ONU Mulheres, entre outros parceiros nacionais e internacionais. Graça Sanches explana o que a rede tem feito para convencer e para atrair mais mulheres à vida política. O que nós fomos fazendo é explicar às mulheres que se elas querem um panorama diferente para o país, se querem também ter um papel importante no desenvolvimento do país, uma das formas é participar, porque estando em casa ou estando a participar nas campanhas e não estar nos lugares onde se tomam as decisões, dificilmente conseguem-se fazer alguma coisa de bom para o nosso país. Como para participar na política, não está condicionado para o lado econômico, para o que quiser. Mulheres têm que ir para buscar vida. Então, que ela está limitou, põe política em primeiro lugar, entre aspas. Então, é preciso que o governo, junto com autarquias, trabalhe na criar oportunidades para que mulheres nos concelhos tenham acesso a rendimentos. O facto das mulheres terem maiores responsabilidades familiares e de muitas vezes dominarem a economia informal, que não é tida em conta na economia nacional, na economia oficial, leva a que tenham pouco espaço para participarem na política. Penso que a gente tem medo, nem vergonha, penso lá banda, penso tem confiança na eles mesmo, penso mostra, mas nós também não podemos fazer alguma coisa para a nossa sociedade e para a nossa política em si. Quero também ser o reflexo para outras mulheres, especialmente jovens, para aderirem à política, porque eu acho que a política é uma profissão muito nobre. Embora com todos os condicionalismos sociais, culturais, econômicos que a elas são impostas, elas têm disponibilidade, têm capacidade e querem participar de forma qualitativa, isto é, influenciar nas esferas de tomada de decisão. Agora, segundo afirma Délcia Almeida, a bola está do lado dos partidos políticos.